Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 18 a 22 de outubro. Gina está cada vez mais obcecada por Pedro e vai fazer de tudo para tê-lo de volta. Nico e Helena voltarão para o México e reencontrarão Pedro. Saiba em detalhes como será esse reencontro. Mas antes, por favor, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 18 de outubro. Augusto avisa Nelson que já encontrou Gina e o tranquiliza dizendo que não vai deixá-la sozinha. Pedro vai até a casa de Helena, diz que sabe o que Gina fez e se preocupou. Helena trata Pedro com frieza. Helena diz a Pedro que espera que ele não pense que porque fez o que fez, ela vai voltar atrás em sua decisão. Pedro diz a Helena que não e que desistiu de se casar com Gina, sabendo que ela não se atreve a aceitar o que sente por ele. Helena diz a Pedro: por favor, não seja arrogante. Pedro diz: é a verdade. Diga o que disser, senhora Helena. Eu sempre vou continuar te amando. Pedro diz que Helena se decidiu por sua família, assim como ele decidiu deixar Gina, e agora não resta nada mais a eles, a não ser se responsabilizarem por suas escolhas. Pedro vai saindo. Helena o chama. Pedro diz para ela não dizer nada, porque sabe que o que gostaria de ouvir dela, ela não vai dizer, e vai embora. Desolada, Helena conta para Irene sobre a conversa que teve com Pedro. Mais uma vez, Irene tenta convencer Helena a ficar com Pedro. Depois, Helena também conta para Gabriela. Gabriela pergunta o que Helena vai fazer. Helena responde que nada e diz que não vai se separar de Ernesto. Gabriela diz à irmã que não sabe o que faria no lugar dela, mas diz que o que ela decidir contará com seu apoio. Augusto leva Gina para sua casa. Gina começa a beber e pede a Augusto para acompanhá-la. Diz que não quer pensar em nada. Chega o momento de sair de viagem. Indecisa, Helena diz a Ernesto que não sabe se eles devem viajar. Ernesto diz a Helena que não é momento para se arrepender. Ernesto diz a Helena que eles vão começar uma nova vida. Helena cede e eles partem para o aeroporto. Pedro chega em casa. Irritado, Domingo diz que ele mordeu a mão de quem lhe deu de comer. Horácio e Andréia vão até o aeroporto se despedirem de Helena, Nico e Ernesto. Gina, bêbada, pergunta a Augusto por que Pedro fez isso com ela e diz que não merecia. Augusto diz a Gina que Pedro não sabe o que perdeu. Gina beija Augusto. Augusto fica surpreso e pede para ela não fazer aquilo. Gina pede para ele não rejeitá-la. Diz que precisa se sentir amada e volta a beijá-lo. Augusto corresponde ao beijo e eles dormem juntos. Pedro diz a Samuel que sabe que o amor dele por Helena é um amor impossível, mas diz que não pode deixar de sentir o que sente por ela. Gina acorda e ao ver Augusto ao seu lado, assustada, ela diz que aquilo nunca deveria ter acontecido. Augusto diz a Gina que foi incrível o que aconteceu entre eles. Gina diz que aquilo foi um erro, uma estupidez e vai para sua casa. Gina chega em casa, abraça o pai e chora. Sozinhas em seu quarto, Gina diz a Rosa que é uma estúpida e que agora sim perdeu Pedro. Gina conta para Rosa que ficou com Augusto. Rosa fica surpresa, mas dá o seu apoio à amiga. Helena, Ernesto e Nico chegam em Houston. Helena avisa Irene que já chegaram. Irritada, Irene responde: vamos ver quanto tempo você vai demorar para se arrepender. Nelson consola Gina. Andréia está pronta para sair de viagem. Gabriela a leva para o aeroporto. Helena continua se sentindo desconfortável com Ernesto e o trata com indiferença. Ernesto pergunta por que ela está o evitando. Ernesto diz que eles estão ali para começar uma vida nova e ela continua distante dele. Helena diz que a noite estava muito cansada e naquele momento vai ver o seu filho e diz que é só isso. Augusto procura Gina e diz que se ela lhe permitir, ele pode lhe dar todo o amor que merece. Augusto diz a Gina que depois do que aconteceu entre eles, não pode deixar de pensar nela. Gina manda Augusto esquecer o que aconteceu entre eles. Gina diz a Augusto que eles nunca estiveram juntos
e que para ela o único homem que há em sua vida é o Pedro. Augusto entende o recado e fica desolado. Pedro procura Nelson e diz que vai pagar tudo o que ele gastou com o casamento. Nelson diz que ainda não terminou de fazer as contas, mas ele pode ter certeza que vai cobrá-lo até o último centavo. Pedro fica surpreso ao ver Augusto na casa de Nelson. Gina vê Pedro e pede para o pai Augusto deixá-la só com ele. Pedro pede que Gina o perdoe, diz que sabe que a machucou muito, mas teria sido pior se eles tivessem se casado. Gina lambisgoia, diz que ele está enganado e que sem ele ela morre. Pedro diz a Gina que a sua decisão é definitiva e que nunca esteve mais seguro do que quer. Pedro diz a Gina que tem certeza que gosta dela, mas não a ama. Gina diz que Pedro não pode ter deixado de amá-la e pergunta se ele mentiu durante todos aqueles anos. Pedro responde que não, só que não sabia o que era o verdadeiro amor. Pedro pede para Gina perdoá-lo e vai embora. Augusto pergunta a Pedro se ele não tem a mínima intenção de voltar com Gina. Pedro diz que não e que espera que Gina encontre alguém que a ame como ela realmente merece. Nelson diz a Gina que é capaz de vender a oficina para eles recomeçarem a vida em outro lugar, só para ela não ver nunca mais o sem vergonha do Pedro. Gina não aceita, diz ao pai que vai voltar com o Pedro, que ele vai ajudá-la e que não é para mandar Pedro embora da oficina. Descontrolada, Gina diz que ama Pedro, que precisa recuperá-lo. Nelson é duro com Gina, diz que vai demitir Pedro sim e tenta fazê-la voltar à razão. Helena diz a Irene que não consegue tirar Pedro da cabeça e Ernesto já percebeu. Irene diz a Helena que ela nunca deveria ter ido para Houston, pois as coisas entre ela e Ernesto não vão melhorar. Gabriela se despede da mãe no aeroporto e vai encontrar uma amiga. Rosa diz a Samuel que está muito arrependida do que disse e pede que ele a perdoe. Rosa diz a Samuel que disse aquelas coisas para ele por ciúmes de Gabriela. Diz que sente a falta dele e quer voltar a namorar com ele. Esther chega e Samuel não diz nada a Rosa. Pedro diz a Domingo que no dia seguinte pegará suas coisas na oficina de Nelson e entregará as chaves para ele. Gina diz a Rosa que Pedro vai lhe pagar e que se ele acha que ela vai deixá-lo ser feliz com Helena, está muito enganado. Gina lambisgoia diz a Rosa que vai fazer com que Pedro lhe peça perdão de joelhos. Gina diz a Rosa que quando tiver Pedro de volta, vai fazê-lo sofrer tanto ou mais que ele a fez sofrer. Rosa diz a Gina que não conhecia aquele lado tão vingativo dela. Gina diz que nunca vai perdoar Pedro por ter a deixado no altar. Esther diz a Pedro que não sabe como ele vai fazer, mas pede para ele tirar Helena do coração, porque muitas coisas o separam. O mundo deles é muito diferente e Helena está há muitos anos casada e não vai jogar o casamento fora assim do nada. Pedro diz à mãe que uma pessoa não pensa quando se apaixona, e por pensar que a história dele e Helena poderia acontecer, ele perdeu Nico. Terça-feira, 19 de outubro. Gabriela está conversando com Helena sobre a viagem da mãe quando recebe uma mensagem de Andréia dizendo que já chegou em Amsterdã. Em seguida, Irene e Gabriela, que acreditam estar sozinhas na casa, escutam um barulho, ficam assustadas e vão até o quarto da mãe. Elas não veem nada e Gabriela diz a Irene que podia jurar que o barulho veio de lá. Ernesto diz a Helena que a única coisa que quer é sentir que ela o ama, que o quer e a beija. Helena o rejeita. Irritado, Ernesto insiste em ter intimidades com Helena contra a vontade dela. Chateada, Helena diz que vai dormir em outro lugar e diz para ele não segui-la. Gabriela e Irene voltam a escutar barulho na casa. Elas veem que alguém esteve na cozinha e ficam apavoradas. Pedro coloca seu carro à venda para poder pagar Nelson. Nelson demite Domingo. Nelson diz a Domingo que tudo que o lembre do filho dele quer fora da sua vida. Nelson ofende Pedro duramente. Domingo não gosta, defende o filho, diz a Nelson que será melhor ir embora mesmo e que mandará o seu advogado para receber os seus direitos. Pela manhã, Irene, Gabriela e a empregada voltam a escutar um barulho.
Achando que há espíritos na casa e com medo, a empregada se demite e vai embora. Nelson manda a Rosa recolher as coisas de Pedro, coloca em uma caixa e diz que não quer que ele entre na oficina. Gabriela comenta com Samuel sobre os barulhos que tem escutado em casa e pede ajuda dele para colocar câmeras na casa, para saber o que está acontecendo. Pedro fica sabendo que Nelson despediu o pai e vai falar com ele. Pedro recrimina Nelson por ter demitido seu pai. Nelson diz a Pedro que não tem que lhe dar explicações, que a oficina é dele e ali faz o que ele decidir. Pedro diz a Nelson que foi o seu pai que o ajudou a levantar a oficina e ensinou os rapazes a trabalhar. Furioso, Nelson diz: sim, o pai do miserável que desgraçou a vida da minha filha. Nelson entrega as coisas de Pedro, as contas do que gastou no casamento e diz que quando ele for pagá-lo, será a última vez que aparecerá na oficina. Gina briga com o pai por ter demitido Pedro e Domingo. Gina diz ao pai que vai conseguir se casar com Pedro e sem a ajuda dele. Depois, Gina procura Esther e diz que não concorda que o pai tenha demitido Pedro e Domingo. Gina diz para Esther não se preocupar, porque ela vai fazer o pai mudar de opinião e não vai permitir que o pai prejudique Pedro. Esther agradece Gina e diz que nunca imaginou escutar isso dela. Gina diz a Esther que em troca quer que ela convença Pedro a voltar para ela. Esther diz a Gina que isso não. Diz que nunca vai concordar com o modo como Pedro fez as coisas, mas as decisões são dele e ela jamais se meteria. Esther diz a Gina que Pedro não a ama e que será melhor ela esquecê-lo. Gina lambisgoia, toda irritadinha, diz a Esther que não vai esquecer Pedro, simplesmente porque ela não está com vontade. Sem que Helena veja, Ernesto pega o celular dela para olhar, pois está desconfiado de que ela está falando com Pedro. Domingo diz a Pedro que não vai negar que doeu por Nelson ter o demitido, mas diz que lhe doeu muito mais vê-lo insultando. Domingo diz a Pedro que isso ele não vai perdoar Nelson. Pedro agradece o pai e o abraça. Augusto diz a Gina que não deixou de pensar nela um só minuto. Gina diz que já lhe disse que o que aconteceu entre eles nunca aconteceu e diz que precisa que ele lhe deixe a par de tudo que Pedro faz. Augusto pergunta por que ela precisa saber. Gina diz que é para encontrar a maneira de que Pedro volte com ela. Em casa, Gabriela e Irene comentam que estão sentindo o cheiro do perfume da mãe. Andréia, que está escondida no quarto, escuta as duas conversando. Para disfarçar, liga para Gabriela e diz que está se divertindo muito em Amsterdã. Rosa procura Samuel querendo saber se ele vai lhe dar outra oportunidade. Samuel diz a Rosa que o que ela lhe disse o feriu profundamente e o que eles tinham acabou. Irritada, Rosa diz que não sabe por que o procurou. Nico pede para Ernesto lhe contar algo sobre a sua infância. Ernesto então se lembra dele brincando com 2 carrinhos. Isabel chega, pega os carrinhos e briga com ele dizendo: quantas vezes eu tenho que te dizer para não pegar com suas mãos sujas o que não é teu? Ernesto disfarça e inventa uma mentira para Nico. Depois, Ernesto tenta convencer Nico para eles ficarem morando em Houston. Nico diz ao pai que prefere voltar para o México e o lembra de que prometeu que o levará na oficina do Pedro quando voltarem. Rosa diz a Gina que Samuel lhe disse com todas as letras que não quer voltar com ela. Ernesto purgante pede desculpas a Helena pelo modo que agiu na noite passada. Ernesto diz que a ama e que ela não sabe como lhe dói a rejeição dela. Helena fala sobre as coisas que ele tem feito e sobre o comportamento agressivo dele. Helena pede para ele dar um pouco de tempo para cicatrizar as feridas. Gina liga para seu amigo René, diz que está em lua de mel e precisa de um favor dele. Com muito cuidado para que as filhas não vejam, Andréia pega comida na cozinha. Domingo e Horácio se encontram no parque e conversam animadamente. Quarta-feira, 20 de outubro. Pedro chega a uma oficina para uma entrevista de emprego. Um dos mecânicos reconhece Pedro do canal Ruge os Motores e do concurso de tuning. Gabriela e Samuel combinam de na hora do almoço irem à casa dela para verem onde colocarão as câmeras. Nelson faz algumas entrevistas para ver quem pode substituir Domingo e Pedro.
Gina pede para Rosa ir no seu trabalho, perguntar por Renê e pegar um pacote. Ernesto procura uma escola para Nico. Pedro consegue o trabalho. Nelson fica nervoso por não encontrar quem possa substituir Domingo. Rosa entrega a encomenda de Gina. Quando Rosa pergunta o que é, Gina diz que são alguns medicamentos. Pedro fala com Augusto sobre o seu novo trabalho. Pedro diz que está muito à vontade com seu novo patrão e os companheiros de trabalho. Augusto diz a Pedro que Nelson está de péssimo humor porque não consegue encontrar quem substitua ele domingo. Helena conversa com Vicky, a psicóloga de Nico. Vicky diz que Nico está muito bem e que parece que fez muito bem eles terem ido para Houston. Helena diz a Vicky que lamentavelmente não pode dizer o mesmo por ela. Helena diz a Vicky que gostaria de conversar com ela como sua psicóloga. Samuel e Gabriela cozinham juntos e pintam um clima entre eles. Gina, para manipular o pai e Pedro, planeja tomar alguns remédios. Gina diz que vai tomar 3 comprimidos e assim dormirá bastante. Gabriela e Samuel conversam no corredor sobre onde colocar as câmeras. No quarto, André escuta os dois e se esconde debaixo da cama. Samuel e Gabriela entram no quarto para ver onde colocam as câmeras. Eles sobem na cama conversando. Andréa pensa que eles estão fazendo algo impróprio e sai do esconderijo. Gabriela fica surpresa ao ver a mãe. Andréa coloca Samuel para fora do quarto, chama a Gabriela de libertina e tenta dar uma bofetada nela. Gabriela segura o braço da mãe e exige que ela lhe explique o que está fazendo ali. Andréa diz a Gabriela que entrou em pânico e não conseguiu entrar no avião. Nelson vai se confessar com o padre sobre ter demitido Pedro e Domingo. O padre recrimina Nelson por ter demitido Domingo e diz que, como penitência, ele terá que pagar tudo que Domingo tem direito e também lhe dá uma compensação por todos os anos que trabalhou com ele. Irene se diverte quando Gabriela lhe conta que a mãe não viajou e estava escondida em casa. Pedro consegue vender o carro. Nelson pede para Esther entregar o pagamento a Domingo. Esther pede para Nelson e a filha dele não voltarem a aparecer na casa dela e conta que Gina ofereceu devolver o trabalho a Pedro e Domingo em troca dela convencer Pedro a voltar com ela. Andréa pede que Irene e Gabriele a apoiem e diz que precisa que todos, especialmente o pai delas, continuem pensando que ela está na Europa. Gabriela diz à mãe que acha aquilo um pouco ridículo, mas diz que ela pode contar com seu apoio. Helena diz a Vicky que Ernesto já não é o homem por quem ela se apaixonou e diz que não pode perdoá-lo por ter colocado Pedro na cadeia só porque sente ciúmes. Helena diz que tem rejeitado Ernesto, não quer que ele a toque e nem se aproxime dela. Feliz, Pedro diz aos pais que já tem trabalho e também vendeu seu carro. Nelson reclama com Gina pela proposta que fez a Esther. Gina finge estar deprimida e não sai do quarto para conversar com o pai. Horácio pergunta se Mônica aceita morar com ele. Mônica aceita. Gina toma os comprimidos. Nelson se desespera ao encontrá-la desacordada e pensa que ela consumiu a caixa inteira. Helena diz a Ernesto que falou com a psicóloga de Nico e ela recomendou que eles fizessem uma terapia de casal. Ernesto promete a Helena que vai fazer todo o esforço para mudar. Diz que não quer perdê-la. Esse traste nojento, boca de sacola, só sabe prometer que vai mudar, mas mudar mesmo que é bom, nada. O homem antipático. Gina é levada para o hospital. Nelson diz a Rosa que Gina quis tirar a vida tomando uma caixa de remédios. Horácio diz a Helena que Mônica e ele decidiram morar juntos. O médico informa a Nelson que Gina está bem e receberá alta no dia seguinte. Nelson diz a Gina que pensou que ia perdê-la e pede para ela não voltar a fazer aquilo. Rosa liga para Samuel e conta que Gina tentou se matar. Samuel avisa Pedro e os dois vão para o hospital. Ernesto mostra para Helena um livro de autoajuda que está lendo. Ernesto diz a Helena que tem muita vontade de superar todos os problemas deles. Helena diz que fica muito feliz e que aquele Ernesto está muito mais perto do homem que ela se apaixonou. Ernesto diz que continua igual ou mais apaixonado pela mulher que ela é e a beija.
Helena, ainda desconfortável com Ernesto, não corresponde ao beijo. Ernesto se faz de compreensivo e diz que não vai forçá-la a nada. Gina diz ao pai que está mal e vai continuar assim se ele não ajudá-la. A todo custo, Gina tenta convencer Nelson a contratar Pedro novamente. Nelson acaba cedendo e diz que ela não precisa se preocupar mais. Muito nervosa, Rosa conta para Pedro como Nelson encontrou Gina. Samuel se aproxima e abraça Rosa. Nelson diz a Pedro que infelizmente sabe que a filha dele o ama e quer vê-lo, por isso ele vai ter que engolir todo o seu orgulho e deixará ele vê-la. Rosa diz a Samuel que é amiga de Gina e se sente mal por não ter evitado o que aconteceu com ela. Rosa diz a Samuel que sente muita falta dele e que espera que algum dia ele possa esquecer tudo o que ela lhe disse e perdoá-la. Rosa beija Samuel, diz que o ama e que nunca deixou de amá-lo. Depois do que houve, Samuel beija Rosa. Gina diz a Pedro que ele é o único motivo para ela querer viver e que está disposta a perdoá-lo pelo que lhe fez. Gina pede para Pedro voltar com ela. Pedro diz para Gina não se fazer mais mal. Diz que lhe oferece uma amizade para sempre, mas o amor é outra coisa e ele não pode lhe dar. Pedro diz que o que Gina sente por ele é obsessão e deixa claro que não vai voltar para ela. Pedro sai. Gina enxuga as lágrimas e chama Pedro de imbecil, estúpido. Depois, Gina diz ao pai que a visita de Pedro lhe fez muito bem, que ele a ama, porque se não a amasse, não teria ido vê-la. Gina diz que o pai vai ver, que ela vai conseguir fazer com que Pedro volte com ela. Ô lambisgoia retardada demente. Tentando reconquistar Helena, Ernesto deixa uma rosa e um bilhete para ela. Ernesto diz que vai fazer tudo o que estiver em suas mãos para voltar a ser o homem que ela amava. Quinta-feira, 21 de outubro. Pedro conversa com os pais sobre o que aconteceu com Gina. Pedro diz que Gina continua pensando que eles devem voltar e diz que isso está se transformando em uma obsessão. Esther diz que para ela o que Gina fez foi pura manipulação. Ernesto é muito atencioso e carinhoso com Helena e Nico. Helena agradece Ernesto pelo gesto carinhoso que teve. Rosa conta para Augusto o que aconteceu com Gina. Preocupado, Augusto vai vê-la. Nelson diz a Augusto que Gina está deprimida, dormindo. Augusto pede para Nelson entregar uma caixa de chocolates e um cartão para Gina. Augusto volta a dizer a Gina que não pode esquecer da noite em que fizeram amor e que tem esperança de que algum dia ela o veja com outros olhos. Augusto diz que sabe que pode fazê-la feliz e pede para ela lhe dar a oportunidade de demonstrar. Gina rasga o cartão e diz que Augusto é um estúpido. Aborrecida, Gina liga para Augusto e o humilha. Gina diz que Augusto, além de ser muito ingênuo, é muito idiota. Gina diz que não sabe em que momento ele pensou que ela poderia querer algo com ele. Gina diz a Augusto que não importa o que ele sente e que já lhe disse que o único homem que ama é o Pedro. Augusto chora ao escutar Gina dizer que a noite que passou com ele foi a pior da sua vida. Gina diz para Augusto não voltar a procurá-la e esquecer o que aconteceu. Samuel e Rosa conversam felizes sobre terem feito as pazes. Samuel diz a Rosa que eles vão recuperar o tempo perdido e marca de se verem à noite. É um manezão mesmo esse trouxa. Eu não quero Samuel com a Rosa. E vocês, querem? Gabriela pergunta a Samuel como ele pôde voltar com uma pessoa que o machucou tanto. Samuel diz a Gabriela que Rosa lhe explicou tudo e disse que estava com ciúmes dela. Chateada, Gabriela diz a Samuel que para a senhorita não se preocupar, ela deixará de ser amiga dele. Samuel bestão diz que não entende e se pergunta por que Gabriela ficou tão brava. Andréia está na cozinha quando Horácio e Mônica chegam. Horácio foi pegar alguns papéis. Andréia escuta quando Horácio diz a Mônica que vai chamar as filhas para jantar, para contar que eles estão morando juntos. Ernesto, Nico e Helena se divertem em um parque. Andréia se esconde no quarto. Rosa diz a Augusto que Gina lhe contou o que houve entre eles. Augusto diz a Rosa que depois do que aconteceu, não deixou de pensar em Gina, mas ela o despreza e disse que ele foi o pior erro da sua vida.
Rosa diz que Gina está obcecada por Pedro e não se dá conta do que está fazendo. Rosa diz para Augusto não se importar e diz que ele vale muito. Andréia se esconde dentro do guarda-roupa. Quando Horácio vai pegar seus ternos, encontra Andréia ali dentro. Mônica e Horácio ficam surpresos ao verem Andréia. Pedro paga a sua dívida com Nelson. Gina chega, diz a Pedro que seu pai pensou melhor e quer falar com ele. Nelson então diz a Pedro que eles não têm o porquê misturar o trabalho com assuntos pessoais e diz que ele pode voltar a trabalhar na oficina. Pedro diz a ele que já tem trabalho, os agradece, pede licença e vai embora. Furiosa, Andréia briga com Horácio por ter levado Mônica na sua casa e os manda ir embora. Rosa pergunta a Augusto se ele sempre gostou de Gina. Augusto responde que sim, mas diz que nunca viu com outros olhos porque ela era a noiva do seu amigo. Samuel pergunta a Gabriela se a raiva dela já passou. Gabriela diz a Samuel que nunca diz as coisas por dizer e como não quer ter problemas com a namorada dele, de agora em diante a relação entre eles será somente de trabalho. Muito bem, Gabriela, se valorize, porque esse Samuel é um trouxa que não enxerga um palmo diante do nariz. Horácio chama Irene e Gabriela para jantar na casa dele. Andréia não se conforma por Horácio ter ido com Mônica até a sua casa e insiste para as filhas não irem jantar com ele. Andréia pergunta se Irene e Gabriela vão continuar chamando Horácio de pai depois dele ter se atrevido a abandoná-las por aquela mulher. Gabriela pede para a mãe amadurecer e diz que o pai deixou ela, não as filhas. Sozinha, Andréia diz que se tivesse uma arma, matava a infeliz rouba-maridos. Horácio diz a Irene e Gabriela que as convidou para jantar, para lhes dizer que Mônica está morando com ele. Irene não gosta nada e quer ir embora. Mônica prefere sair e deixar Horácio conversar sozinho com as filhas. Horácio diz que não quer machucá-las e nem sentir que vai perder as suas filhas por estar se separando da mãe delas. Horácio diz que as ama. Gina pede para Rosa conseguir o endereço do novo trabalho de Pedro. Gina diz a Rosa que vai devolver a aliança para Pedro e colocará um ponto final na história deles. Rosa acredita e diz que vai conseguir o endereço para ela. Nelson pede para Esther dizer a Domingo que pode voltar a trabalhar na oficina se lhe devolver o dinheiro do acerto. Esther diz a Nelson que Domingo não precisa dele, pois já está trabalhando por conta própria e o coloca para fora da sua casa. Augusto conta para Rosa onde Pedro está trabalhando. Esther conta para Domingo que Nelson quer que ele volte a trabalhar na oficina. Um cliente desiste de deixar o seu carro na oficina de Nelson ao saber que Pedro não trabalha mais lá. Ernesto falsifica a assinatura de Helena na inscrição da escola que olhou para Nico e pede para a secretária entregar o documento na escola. Pedro está gravando mais um vídeo para o canal quando Gina chega. Pedro fica surpreso ao ver Gina no seu trabalho. Sexta-feira, 22 de outubro. Gina insiste para Pedro acompanhá-la até a sua casa. Samuel recrimina Augusto por ter dito a Rosa onde Pedro está trabalhando. Gina diz a Pedro que não precisava ele ter vendido o carro para pagar o seu pai, que ela poderia conversar com ele. Pedro diz para Gina não continuar procurando pretextos para que eles fiquem juntos, porque isso não vai acontecer. Gina diz a Pedro que é muito difícil aceitar que já não vai vê-lo. Pedro diz a Gina que a única coisa que quer é não se sentir perseguido e diz que espera que ela entenda. Andréia diz a Irene e Gabriela que a empresa, que é o patrimônio maior, pertence só a Horácio. Andréia diz que Horácio vai deixá-las na rua. Gabriela diz que o pai não faria isso e aconselha a mãe a aceitar o primeiro acordo que ele ofereceu. Nelson recrimina Gina por ter procurado Pedro e diz que ela tem um pouco de dignidade, não lhe cairia nada mal. Gina diz que o pai, ao invés de reclamar, deveria apoiá-la e que se ele não tivesse demitido Pedro, ela não teria por que ir procurá-lo no seu novo trabalho. Andréia diz a Horácio que conversou com as filhas e vai aceitar o primeiro acordo que ele lhe propôs. Para dar uma lição em Andréia, Horácio diz que primeiro terá que falar com seu advogado, pois as coisas estão em processo e agora não depende só dele. Mônica diz a Horácio que não concorda com o que ele está fazendo. Horácio pede para a Mônica deixar ele se divertir um pouco, porque Andréia quis bancar esperta com ele, mas diz que não é capaz de fazer mal a ninguém.
Nico fica feliz ao ver que saiu um novo vídeo de Pedro e chama a mãe para assistir com ele. Nico pergunta à mãe por que Pedro não responde quando ele lhe escreve. Rosa diz a Samuel que só disse para Gina onde Pedro está trabalhando porque ela lhe disse que ia devolver a aliança. Gina continua procurando pretextos para se aproximar de Pedro. Esther diz que não acredita que ela tentou se suicidar e que tomou aqueles remédios somente para manipular o seu filho. Gina se faz de ofendida e diz que a sua vida sem Pedro não tem sentido. Esther diz para Gina não continuar insistindo, ter dignidade e se esquecer de Pedro, pois não é mulher para o seu filho. Andréia gasta uma fortuna no cartão, tudo para irritar Horácio. Pedro lê o e-mail de Nico dizendo que viu seu novo vídeo e perguntando por que ele não o responde. Pedro comenta com Samuel que não responde Nico porque Helena lhe pediu isso antes de ir para Houston. Triste, Nico diz à mãe que Pedro não responde e diz que acha que ele já não gosta mais dele. Helena se pergunta por que Pedro não responde Nico e acha que Nico foi só um pretexto para Pedro se aproximar dela. Vai se passar um mês. Para continuar em Houston, Ernesto faz Horácio acreditar que ainda não encontrou quem possa assumir a empresa. Horácio fica muito nervoso ao ver a fatura do seu cartão. Pensando que vão voltar para o México no dia seguinte, Helena pede para Irene fazer algumas compras para sua casa. Irene fica irritada quando Helena diz que as coisas com Ernesto estão muito bem e ele voltou a ser o mesmo de antes. Gina está conversando com o pai quando sente um enjoo. Ernesto diz a Helena que ainda não encontrou o diretor para a sucursal e eles terão que ficar mais tempo em Houston. Gina faz um teste de gravidez. Ela se desespera ao ver o resultado e diz que não pode ter um filho do Augusto. Depois, Gina enxuga as lágrimas e diz: "Não, do Augusto não. Esse filho vai ser do Pedro." Helena concorda em ficar em Houston por mais 2 meses, mas diz a Ernesto que Nico tem consulta com o médico e ela não pode cancelar. Ernesto diz que não poderá acompanhá-los e que espera que assim que a consulta de Nico terminar, eles voltem. Horácio bloqueia todos os cartões de Andréia. Gina liga para Pedro e insiste em encontrar com ele. Irritado, Pedro diz que já não há mais nada entre eles, diz que não pode e nem quer vê-la. O patrão de Pedro tem um imprevisto e pede que ele vá buscar sua esposa no aeroporto. Andréia vai ao banco e fica sabendo que Horácio cancelou seus cartões de crédito. Nelson tenta convencer Domingo a voltar a trabalhar na oficina. Pede desculpas a ele e diz que não deveria ter misturado as coisas do trabalho com as questões familiares. Magoado, Domingo não aceita e diz que com a atitude que Nelson teve, ficou claro que a amizade deles não vale a pena. Andréia briga com Horácio por ter cancelado seus cartões. Horácio diz que Andréia não sabe administrar o dinheiro e vai dar uma quantia necessária para Irene, para que administre por ela. Furiosa, Andréia dá uma bofetada em Horácio. Nico e Pedro ficam surpresos ao se verem no aeroporto. Nico corre para os braços de Pedro. Nico pensa que Pedro foi buscá-los. Ele pergunta por que Pedro não respondeu mais seus e-mails. Pedro fica sem saber o que dizer. Irene chega. Nico diz à mãe que quer ir ao banheiro. Irene aproveita para deixar Pedro e Helena sozinhos. Helena briga com Pedro por nunca ter respondido às mensagens de Nico, o fazendo sofrer. Pedro diz a Helena que não respondeu Nico porque ela o proibiu. Helena diz que nunca fez isso. Pedro então mostra para Helena o e-mail que recebeu. Ao ver o e-mail, Helena diz que não foi ela quem escreveu. Helena diz que foi Ernesto e pede desculpas a Pedro por ter o acusado sem razão. Pedro diz a Helena que Ernesto não merece ser o pai do seu filho e muito menos esposo dela. A mulher do patrão de Pedro chega, ele pede licença a Helena e vai embora. De volta ao trabalho, Pedro fica sabendo que a oficina está fechada e o patrão foi falar com o advogado. Pedro conta para a mãe que encontrou Nico e Helena no aeroporto. Pedro diz à mãe que o que sente por Helena segue vivo. Irene diz a Helena que Ernesto caiu muito baixo ao mandar um e-mail para Pedro no nome dela. Helena diz a Irene que o que mais lhe dói é que Ernesto não se importou em fazer Nico sofrer.
Helena diz que não deixa de se surpreender ao ver o quanto Ernesto pôde cair tão baixo. Ernesto liga para Helena. Ela o trata com frieza. Ernesto a acha estranha e pergunta se está tudo bem. Irritada, Helena não conta o que descobriu. Diz a Ernesto que está conversando com Irene. Diz que depois eles conversam e desliga o telefone. Ernesto fica intrigado. Irene, dissimulada, pergunta a Helena como ela vai falar para Ernesto que já sabe o que ele fez. Helena responde que não sabe, mas diz que a única coisa que quer naquele momento é falar com ele.